Alô, comunidade, eu sou o Rodrigo Viana e esse é o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, dia 29 de outubro de 2025, um dia terrível, um dia de horror absoluto, com as imagens que chegam do Rio de Janeiro e se espalham pelo Brasil e pelo mundo. Daqui a pouco nós vamos falar bastante sobre isso, trazer todo o noticiário e as repercussões. Sempre com a gente lá na redação do ICL, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E muito boa tarde para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João, em Quixadá, no Ceará, e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá. A extrema-direita sobe em cima dos cadáveres para fazer política, né? Palanque eleitoral em cima dos caixões. Aliás, não tinha nem caixão ainda, os corpos estavam expostos pela rua. Boa tarde, né, para você que mora nesse país em que o bolsonarismo tenta retomar o controle da pauta no Brasil. Saem de cena o tarifaço, as boas notícias sobre a economia, a foto do Lula com o Trump, e entra em cena o prende, arrebenta e mata. É a velha lógica de uma parte da elite do Estado brasileiro. A mesma lógica do Carandiru. Nós tivemos um Carandiru a céu aberto no Rio de Janeiro, com os corpos expostos hoje no meio da rua, né? Esse tema da segurança pública, da violência como única saída, é o tema que pode dar um novo fôlego aos extremistas do bolsonarismo. E é um momento delicado para Lula, que vinha recuperando a popularidade e precisa reagir. Os extremistas já não podem falar sobre corrupção, porque todo mundo sabe que o Bolsonaro roubou joias. Os extremistas já não podem falar sobre somos de fora do sistema, porque são aliados do Centrão. Não podem falar de muita coisa, de economia, que deu uma recuperada, e tentam se agarrar na questão da segurança pública e, no meio disso, o povo nas comunidades do Rio de Janeiro. O massacre no Rio de Janeiro tem nome e sobrenome: Cláudio Castro. A violência que apavorou o Brasil ontem e foi retomada hoje, né, colocou o governador no holofote das críticas, mas fez dele também um personagem central nesse esforço da extrema-direita para usar a matança como estratégia eleitoral. Dá uma olhada nessa imagem que está aqui atrás no telão. Isso aqui é imagem de barbárie, gente. É de barbárie absoluta. Não sei como é que alguém pode aplaudir e dizer, não é isso, esse é o caminho. Caminho do quê? Mata 100, mata 200, mata 300, matam 700 mil, como fizeram na pandemia, e no dia seguinte melhorou alguma coisa? É um massacre. Até o momento, a mega operação da polícia de Cláudio Castro deixou um saldo, oficialmente, de 119 pessoas mortas. A gente não sabe quantos desses corpos eram de fato de traficantes e quantos eram de inocentes que foram pegos ali no meio do fogo cruzado. Esses dados, 119 mortos, são do secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, que inclusive é apontado como possível candidato a governador pelo PL. O número diverge, esse número de 119, diverge de um outro número apresentado pela Defensoria Pública do Estado, que fala em 132 mortos. Hoje, uma das imagens mais fortes do conflito circulou pela internet, essa imagem que está aqui no telão, aqui bem atrás aqui de mim. Podemos até tirar, por favor, a tarja para que as pessoas possam enxergar bem, né? Acho que é uma imagem chocante, tanto do alto como de baixo. As famílias tiveram que retirar os corpos de uma área de mata, porque houve um cerco na mata e foram executados. Há sinais de tortura, há sinais de execução com tiros na cabeça. A gente tem que esperar, claro, a perícia, mas quem olhou, viu, defensores públicos, advogados que estiveram por lá, trouxeram esses relatos, né? São os moradores do Complexo da Penha, um dos alvos da operação, que tiveram que reunir os corpos e colocar assim no meio da rua, porque o Estado não fez esse trabalho, largou os corpos no meio da mata. A pedido dos familiares, inclusive, a fileira de corpos depois foi exposta sem as mantas. Houve um primeiro momento em que eles estavam cobertos. Depois, olha aqui, ó, as famílias pediram, não, pode descobrir os corpos, para a gente ver os vestígios de tiro na cabeça, alguns com as mãos amarradas. Isso é importante ser exposto, né? É uma imagem chocante. De manhã, no ICL Notícias Primeira Edição, eu vi a equipe, o Demore, toda a equipe, tomaram a decisão
de mostrar. Muitas vezes a gente borra a imagem, faz o blur, né? Porque é chocante. Mas nesse caso, precisamos mostrar a barbárie. Ah, mas isso insufla ainda mais o lado da extrema-direita. É uma batalha que vai ter que ser feita, né? Não tem... A gente borrar a todo momento essas imagens não vai melhorar em nada a situação. Como eu disse, alguns confrontos foram em áreas de mata, enquanto outros ocorreram em regiões urbanizadas ou semi-urbanizadas, um conflito que se espalhou por todo o território do Rio de Janeiro e a gente ainda não tem um número exato, o saldo total desse massacre. Aí as pessoas dizem, vocês estão defendendo bandidos. Bom, primeiro, se o objetivo é bandido, você tem que matar, eu pergunto, o que se faz com a turma lá do Bolsonaro, lá em Brasília? É para matar também? Segundo, eu acho que não é, tem que ter direito a processo. Segundo, como é que se sabe que essa gente toda aqui era bandido? É preciso ter julgamento, porque as pessoas gostam de gritar, morreu, leva para casa o corpo se você gosta, né? Até que acontece com um filho seu, com um parente seu, da polícia, descontrolada, infelizmente, atirar pelas costas e matar. Geralmente a classe média, ou quem mora fora dessas comunidades, aplaude, porque está tão cansado de viver sob cerco da bandidagem e do tráfico, que sente assim, mas também o que vai fazer? Então a gente não pode aceitar isso e normalizar isso. A imagem da mãe, ou de uma irmã, ou de uma esposa, né, passando a mão ali na cabeça do corpo, exposto no meio da rua. Isso é barbárie, isso aqui não pode ser solução para nada. A gente não pode normalizar, nem ter medo de fazer o debate. Alguns levantamentos nas redes sociais mostram que ontem a extrema-direita estava ganhando esse debate e que hoje isso já mudou, porque a exposição dos corpos dessa maneira mostrou que a brutalidade passou de qualquer limite. Eu vou passar aqui para a Laura Couto, que tem uma parte da repercussão aqui. O governo Lula já falou, alguns ministros falaram. Laura, por onde que a gente vai começar? Rodrigo, não dá para ficar quieto com um show de horrores desse, né? Essa barbárie, como você disse. Hoje o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se manifestou sobre essa chacina da gestão Cláudio Castro. Ele disse o seguinte: o governo do estado do Rio de Janeiro tem feito praticamente nada em relação ao contrabando de combustível, que é como se irriga o crime organizado. Então, para você pegar o andar de cima do crime organizado, que é quem efetivamente tem o dinheiro na mão e municia as milícias, você tem que combater de onde está vindo o dinheiro. Rodrigo, mas como um bom bolsonarista, o Cláudio Castro dobrou a aposta. O governador do Rio de Janeiro deu uma coletiva hoje, entre vários absurdos, ele deu uma indireta para o governo federal e disse que só quem quiser somar vai ser bem-vindo no estado do Rio de Janeiro. Vamos ver o que ele disse. Eu queria deixar um recado muito claro aqui. O governador desse estado e nem nenhum secretário vai ficar respondendo, nem ministro, nem autoridade, nem ninguém que queira transformar esse momento numa batalha política. Todo aquele que quiser vir para cá no intuito de somar, seja governador, seja ministro, qualquer outra autoridade, é bem-vindo. Quem quiser somar com o Rio de Janeiro nesse momento, no combate à criminalidade, é bem-vindo. Os outros que querem fazer confusão, que querem fazer politicagem, o nosso único recado é suma. Ou soma ou suma. Ou soma ou suma. Ele estava gaguejando bastante, né? Me parece que alguém escreveu essa frase para ele, falou, essa aqui é a frase que você tem que encaixar no seu discurso. Daqui a pouco a gente vai mostrar como o discurso do Cláudio Castro foi mudando de um lado para o outro desde ontem. Agora, quando ele deu essa coletiva, ele estava se sentindo empoderado, né? Mas não foi só isso que o Cláudio Castro disse, não. Sendo que ele foi o primeiro a politizar ontem a ação, né? Quando disse o Rio está sozinho, né? Quis jogar no colo do governo federal e quando usou expressões alinhadas com a extrema-direita nos Estados Unidos e em toda a América Latina. Vamos ver o que mais que o Cláudio Castro disse. O governador afirmou que das vítimas de ontem, foram 119 ou 130, só contam os 4 policiais mortos. É isso? Só contam 4. Os outros são o quê, governador? Vamos ouvir o governador da Matança. Temos muita tranquilidade de defendermos tudo que foi feito ontem. Queria me solidarizar
com as famílias dos nossos 4 guerreiros que ontem deram a vida para libertar a população. Aquelas foram as verdadeiras 4 vítimas que tivemos ontem. De vítima ontem lá, só tivemos os policiais. De vítima, só os policiais. É um discurso, é desgastado esse termo, mas é um discurso fascista. É um discurso de um fascista. Gaguejante, mas fascista. E perigoso por ser gaguejante e por ser fraco, como é o governador Castro. Vamos lembrar, ontem o Cláudio Castro, podemos até colocar a imagem aqui dele, ou até de toda a confusão ontem no Rio de Janeiro, mas eu vou só relembrar aqui. Ontem, o Cláudio Castro, no dia de ontem, quando o Rio de Janeiro, Complexo da Penha e do Alemão estavam em chamas, e a cidade toda interditada, linha vermelha, linha amarela, ele saiu logo dizendo que foi abandonado pelo governo federal. Tentou apontar a responsabilidade para o governo federal. Depois, sentiu que estava ficando isolado. Pegou o telefone, ligou para Gleisi Hoffmann e disse: fui mal interpretado. Não é nada disso. Até porque as pessoas lembraram que ele, no começo do ano, tinha dito que não queria forças federais no Rio de Janeiro. Podemos até mostrar isso. Nós temos aqui uma arte produzida pela turma do ICL, mostrando como é que oscilou o discurso do Cláudio Castro. Em março ele falava uma coisa e ontem, no dia do massacre, ele falava outra. Está aqui, ó. Em março, abre aspas, Cláudio Castro. Não preciso que ninguém entre com polícia nova no Rio. A minha polícia está estruturada. Esse recado era para o governo federal. Aí ontem, no dia da matança, o Rio está sozinho nesta guerra. Qual é o Cláudio Castro que vale? O que mudou entre uma fala e outra? Mais do que isso, ontem, quando ele disse que o Rio estava sozinho e que estava combatendo narcoterroristas. Podemos ir para outra postagem aqui, que daí foi feita pelo próprio governador, usando a expressão narcoterroristas. Está aqui, ó. Rio de Janeiro no combate ao narcoterrorismo. Gente, isso tudo foi preparado politicamente. E isso partiu daquela fala do Flávio Bolsonaro, dizendo que tinha inveja dos bombardeios de barcos no Caribe contra supostos traficantes venezuelanos e colombianos e desejava que os Estados Unidos bombardeasse barcos na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, porque afinal são narcoterroristas. O governo Trump usa esse termo, o Flávio Bolsonaro usa esse termo, o Cláudio Castro embarca na mesma temática ao fazer a operação em que há o maior massacre cometido pelo Estado brasileiro em muitas décadas. Talvez, depois eu queria ver um levantamento sobre isso, em que outro momento que o Estado brasileiro matou tanta gente num momento só. Aliás, o Estado do Rio, nesse caso, um governo local. Então, ele embarca na história de narcoterrorismo, casado com o que disse o Flávio Bolsonaro, e olha que grave, hoje, a Argentina do Javier Milei classificou o PCC e o Comando Vermelho como organizações narcoterroristas. Percebem que é um discurso organizado de forma continental em toda a América do Sul e que vem do norte para o sul e que é uma estratégia da direita e da extrema-direita em todo o continente? É uma estratégia política. A direita, com isso, eu disse na abertura do programa, conseguiu virar a pauta no Brasil. A foto do Lula com o Trump desapareceu em menos de 48 horas. O tema do tarifácio da economia some do noticiário e vem para o noticiário o único tema em que a direita tem alguma coisa a oferecer, especialmente no Brasil. O tema, não tem jeito, violência, segurança pública, tem que ser com mais violência, tem que ser matando os bandidos. Só que quais bandidos vão ser mortos? Os pretos e pobres nas comunidades? Ou também mata os amigos do Cláudio Castro que aparecem com ele nas fotos como traficantes e deputados? Também mata Cláudio Castro, seus amigos? Também mata o Bolsonaro que cometeu crime e, portanto, é um criminoso condenado? Vale para ele também? Por que essa tese de não, chega de direitos humanos, vamos para a morte, vale só para quem mora nas comunidades e nas favelas? Mas são traficantes. Cadê o julgamento? Basta a polícia entrar lá e matar e falar, era traficante, recolhe. Recolhe o corpo, expõe no meio da rua. Isso é o discurso que só interessa
a extrema-direita para retomar a ofensiva política no Brasil. Quando o assunto é atacar o governo Lula, os bolsonaristas, nesse tema, não soltam a mão de ninguém. Eles estavam até meio desunidos. Agora eles encontraram um tema para tentar reunificar. A Laura tem mais detalhes sobre isso, porque não é só o Cláudio Castro, não é isso, Laura? Rodrigo, com essa necropolítica do Cláudio Castro, os bolsonaristas estão se unindo. O governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, afirmou que colocou as tropas do Estado à disposição do Castro e repetiu a narrativa bolsonarista de culpar o governo federal e o Lula. O Caiado afirmou o seguinte: o presidente Lula simplesmente disse que não vai autorizar tropa para fazer esse combate no Rio de Janeiro. Então, qual a alternativa do governador Cláudio Castro? É entregar o comando do Estado para as facções? Mas não foi só isso, Rodrigo. Além do Caiado, outros governadores à direita, como Tarcísio de Freitas, Jorginho Melo, Romeu Zema, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, só aquela galera do bem que a gente já conhece, eles foram convidados para conversar com o Cláudio Castro na manhã de hoje. Esses encontros com os governadores aconteceram de maneira remota e, segundo o governador do Rio, foram reuniões de solidariedade e apoio à mega operação. Além disso, os governadores de direita estão se organizando uma comitiva para se encontrarem presencialmente amanhã no Rio de Janeiro. Virou uma excursão de extremistas, Rodrigo. E se tem alguma coisa que une a extrema-direita, é o ódio pelo presidente Lula também, né, Rodrigo? É a política da morte, Laura, é o que eles podem oferecer. Como eu disse, nas outras eleições falarem contra a corrupção, contra o sistema. Agora não resta muita coisa a não ser mata, arrebenta, sem regra e sem lei. Pode passar fogo. É assim que nós queremos viver? Ah, mas a população que está lá sofrendo com os traficantes está esperando alguma resposta. Mas essa é a resposta? Pessoas aterrorizadas ou pelo tráfico ou pela polícia, ou a saída é inteligência e um trabalho de longo prazo, como disse o Fernando Haddad, para secar a fonte, a grana dessas organizações. Porque você viu algum chefe do Comando Vermelho preso ontem? Só pegaram bagrinho, só mataram gente lá da ponta, da base. A turma da grana está nos condomínios da Barra da Tijuca, do Recreio dos Bandeirantes, cansamos já de falar isso, né? Agora, um fato interessante, esses governadores aí que estão unidos agora em torno do discurso da morte, assinaram em 2024 uma carta contra a PEC da Segurança Pública. A gente tem aqui, a gente relembra isso aqui, né? A PEC da Segurança Pública que era para articular melhor as ações dos estados, que é necessário, gente. Ninguém está falando que bandido e organização criminosa não tem que ser combatida, é claro que tem, mas não desse jeito. Isso aí é matança, não é combater organização criminosa. O projeto previa ampliar a participação da Polícia Federal na investigação, na repressão dos crimes de facções e de milícias. Na época, Castro e os outros governadores mostravam preocupação, não queriam perder a gestão do sistema de segurança e ficaram contra. Hoje, como a PEC ainda está em tramitação no Congresso, a Polícia Federal ainda depende de decisões judiciais para poder operar, em alguns casos, no combate ao crime organizado. Parece que a PEC da Segurança agora vai ter que ficar para depois. O governo Lula vai tentar acelerar para aprovar um outro projeto, o projeto de lei antifacção. Que ideia é essa, Laura? Esse projeto antifacção prevê alterar a lei de execuções penais e a lei de organizações criminosas, criando aí mecanismos mais rígidos de investigação e repressão. Entre as medidas previstas está a possibilidade de criação de empresas fictícias para infiltração de agentes no crime organizado, com esse objetivo aí de facilitar a coleta de informações. O projeto também prevê a criação do tipo penal de organização criminosa qualificada, com pena de até 30 anos de prisão. O presidente Lula sinalizou que pretende se reunir ainda nessa semana com a equipe do governo para finalizar essa proposta do PL antifacção e enviar ao Poder Legislativo, a Câmara dos Deputados, ainda no início de novembro. E a gente já está no fim de outubro, Rodrigo. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já indicou que está comprometido com o projeto e disse que a iniciativa vai ser votada com rapidez. A avaliação do governo é de que esse projeto de lei consegue dar uma resposta mais rápida para a sociedade no que diz respeito a melhorias na segurança pública, Rodrigo. Muito bem, vamos aguardar. Eu tenho a informação de que a Juliana Dalpiva está pronta, já vai entrar ao vivo com a gente, direto do Rio de Janeiro, com informações. Ela foi para a rua, foi atrás de informação desta barbárie no Rio de Janeiro. Antes disso, rapidamente, diante desse cenário que a Laura contou aqui, que nós mostramos desde o começo também, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência com ministros na manhã de hoje, no Palácio da Alvorada. Participaram dessa reunião
o vice, Geraldo Alckmin, o Ricardo Lewandowski da Justiça, o Rui Costa da Casa Civil, o Zé Múcio da Defesa, a Gleise, secretária de Relações Institucionais, Macaé Evaristo dos Direitos Humanos, o Sidônio da Comunicação, a Aniele Franco da Igualdade Racial. O diretor da Polícia Federal também estava presente, né? O Andrei Rodrigues, também o Marcelo Freixo da Embratur. Vale lembrar que essa chacina, essa matança ocorreu quando o Lula estava voltando da Ásia, estava no avião, ficou até incomunicável durante muito tempo. Então hoje é que ele tomou pé e deu as ordens para que os assessores dele tomassem algumas providências, inclusive a gente vai trazer já mais informação sobre isso. O Ricardo Lewandowski, depois dessa reunião lá no Palácio da Alvorada, deu uma entrevista coletiva e a gente tem um trecho para mostrar aqui. Vamos lá, rapidinho. O presidente ficou estarrecido com o número de ocorrências fatais que se registraram no Rio de Janeiro. Também, de certa maneira, se mostrou surpreso que uma operação desta envergadura fosse desencadeada sem o conhecimento do governo federal, sem nenhuma possibilidade do governo federal poder, de alguma forma, participar com os recursos que tem, sobretudo com informações, sobretudo com apoio logístico. É isso. Nessa mesma entrevista, só rapidinho aqui, eu vou resumir um outro trecho. O Lewandowski informou que, por enquanto, o Planalto descarta uma GLO, Garantia de Lei e da Ordem, né? Para quem não sabe, a GLO é uma operação que autoriza o emprego de Forças Armadas em ações de segurança pública. Então, por enquanto, isso está descartado. O governo não quer decretar a GLO, né? A avaliação é de que a presença das Forças Armadas poderia gerar ainda mais violência e confundir ainda mais uma situação que já é caótica no Rio de Janeiro. Mas como eu prometi, vamos então para o Rio de Janeiro com a Juliana Dalpiva, que está ao vivo com a gente. Eu sei que ela percorreu aí, foi em vários pontos da cidade. Juliana, qual é o balanço que você traz para a gente, com quem que você conversou? Parece que você viu situações aí tenebrosas mesmo, né? Relatos de situações terríveis nas execuções cometidas ali no Complexo da Penha e do Alemão, não é isso? Oi, Rodrigo, boa tarde para você, para a nossa comunidade. É um dos dias mais tristes da história do Rio de Janeiro. Como jornalista, como cidadã, poucas vezes eu tive tantos relatos de selvageria. Eu acho que é a palavra que talvez mais se aproxime do que parece que aconteceu nas últimas 24 horas durante essa tal de mega operação da polícia. Vocês estavam trazendo aí as falas do Cláudio Castro, né, do governador do Rio de Janeiro. Eu estava justamente me preparando para sair de casa, para ir para a coletiva da Polícia Civil, quando escutei parte dessas declarações. E a primeira coisa que me chamou muita atenção foi essa afirmação de que destes 119 mortos, apenas 4 seriam pessoas inocentes, vítimas, porque todos os outros 115 seriam criminosos. E o que a gente tem para acreditar nisso é a palavra do governador do Rio de Janeiro, seguida da palavra do secretário de Segurança, o Vitor Alves. Eu fui na coletiva e fiz exatamente essa pergunta. Com base ao que se diz que estas 115 pessoas são criminosas? Sendo que ao longo da coletiva, o próprio secretário admitiu que ninguém foi identificado até o momento, concretamente. Tem corpos ainda. Eu também ouvi isso do ex-defensor-geral do Rio de Janeiro, o André Castro, que ainda há corpos na mata sendo retirados. Esses relatos chegaram à defensoria. Então, sequer se tem o total de mortos e tinha uma série de mandados de prisão para serem cumpridos nessa tal de mega operação. Eles não sabem dizer se as pessoas que morreram ao longo dessas horas, esses corpos que estão mostrando aí na tela, se estas pessoas sequer tinham mandado de prisão, ou mesmo qualquer tipo de antecedente criminal. Então, eles não têm nenhuma informação sobre as pessoas que eles mataram. O governo do Rio de Janeiro não sabe quem matou ao longo do dia de ontem, Rodrigo. Talvez uma das coisas mais chocantes que... Assim, eu moro no Rio de Janeiro há 15 anos, eu nunca vivi o que a gente passou nessas últimas 24 horas. Ô, Juliana, e tem relatos, você conseguiu falar ou colher alguma coisa dos defensores públicos, do pessoal que esteve lá no local? Eu ouvi, né, mas indiretamente você teve mais próxima.
de sinais de execução mesmo, né? As pessoas foram levadas para a mata para serem executadas. O que a gente já sabe sobre isso? O que você pode trazer para a gente sobre isso? A desculpa do secretário para afirmar que os 115 são criminosos é que eles fizeram uma operação para atrair todos para a mata. Então, quem estava na mata morreu, era bandido. Basicamente, é essa a argumentação. E aí, Rodrigo, eles insistiram muito em trabalho técnico, inteligência, e aí agora já não é mais uma questão de achismo, né? De manhã a gente recebeu relatos indiretos de que tinham pessoas sem cabeça, inclusive decapitadas ao longo dessa operação. E eu conversei com uma das familiares, uma tia de uma dessas pessoas. Eu vi o vídeo do sobrinho, tá? Eu não vou compartilhar aqui com a nossa audiência, porque não precisa. A gente já viu muita violência hoje. Eu fiquei absolutamente chocada, é até difícil de falar sobre isso. Eu vi o vídeo, o rapaz estava com a cabeça numa árvore. E segundo a tia dele, a gente vai ter esse depoimento no N2 na íntegra para quem quiser acompanhar, ele não tinha outras marcas no corpo, né? Esse é o depoimento dela, de que ele tinha ido visitar ela na comunidade e que em determinado momento ele saiu, perderam o contato, depois souberam que ele estava lá. E eles próprios é que foram atrás para tentar recuperar o corpo, assim como várias outras famílias. E ele é uma das pessoas. Uma outra pessoa com quem eu conversei, que também ela é madrinha de um dos outros homens que também foi assassinado, ela contou que o sobrinho, o afilhado dela, tinha marcas de faca, tinha tiros pelo corpo, um no rosto e outro numa das pernas, mas ele também tinha marcas de facada no corpo. Então, esses relatos sobre facada, eles são recorrentes até em operações policiais e muitas vezes não se confirmaram, mas dessa vez, sobretudo essa pessoa que foi decapitada é alguém que eu vi o vídeo da pessoa, né? Um rapaz de 19 anos chamado Ravel. Então, é muito, assim, é difícil, sabe, gente, dizer o que é que você sente sabendo disso. E o defensor público, André Castro, que foi já defensor-geral, me contou que nas audiências de custódia dos presos também estão chegando relatos de pessoas que não dizem que estavam passando, se entregaram para não morrer. Então, assim, ainda é difícil de saber concretamente quantas pessoas eles prenderam que efetivamente têm envolvimento com o crime. Claro. Eles sim prenderam pessoas que estão envolvidas com o Comando Vermelho, que fazem parte do Comando Vermelho, mas esse volume de pessoas chama a atenção, Rodrigo, um número que a gente vai insistir muito nos próximos dias. Temos um relato de 115 mortos, excluindo os 4 policiais, no total são 119, mas 115 que seriam os que o governo quer acusar de criminosos. Ao mesmo tempo, Rodrigo, temos 113 presos, tá? Isso dá um total de mais de 200, correto? Certo. Ao mesmo tempo, quais são os números de apreensão? 91 fuzis, 26 pistolas, 1 revólver. São 118 armas. Ou prenderam muita gente desarmada ou mataram muita gente desarmada. Perfeito. Esse número não fecha. Não fecha. Porque eles querem dizer que todos esses fuzis, esses revólveres estavam com os tais criminosos. Mas você tem mais criminosos, segundo eles, e armas. Perfeito. Juliana, perfeito não. Tudo errado, mas perfeito o seu relato. Juliana, no N2 você retorna, inclusive, com mais detalhes sobre esse depoimento que você conseguiu colher com a parente, com a tia, né, de um dos executados, entre outras informações. Obrigado, por enquanto, pela sua participação aqui no ICL Urgente. E eu peço para todo mundo ficar com a gente, porque no N2 a Juliana volta direto do Rio de Janeiro. Obrigado, por enquanto, para a Juliana da Alpiva, trazendo também a informação. Laura, obrigado também pela sua parceria mais uma vez. A gente tem a informação, né, Laura? Rodrigo, até amanhã. Até amanhã, não. A gente tem a informação de que o Lewandowski estava em deslocamento para o Rio. Não sei se ele já chegou ao Palácio, vai se encontrar ao Palácio do Governo lá do Rio de Janeiro
vai se encontrar com o governador do Rio de Janeiro. Então, eu convido você para ficar aqui com a gente. Nós vamos seguir ao vivo com mais informações do Rio de Janeiro, com a Gabi Varela, com o Chico Sá, com os nossos repórteres, Juliana Dalpiva do Rio de Janeiro. Eu queria lembrar também que nesta quinta-feira nós teremos aqui uma aula com o Gessé Souza, que tem tudo a ver com isso que nós estamos falando, né? A aula do Gessé é justamente sobre como as elites econômicas convencem as pessoas de algumas verdades que são absolutamente mentirosas. Uma delas, tem que prender, arrebentar e matar. Não tem outra saída para o Brasil. É isso que traz segurança. A polícia faz isso desde sempre e você se sente seguro com isso? Não. A grande mentira do capitalismo com Gessé Souza. Hoje não, esta semana, quinta-feira, 8 horas da noite, aqui no ICL. Você participa digitando iclurgente.com.br e acompanha essa super aula. iclurgente.com.br, tudo a ver com isso que nós estamos falando hoje, com essa matança no Rio de Janeiro. Fica aqui o convite. Vem aí a Gabi, o Chico, daqui a pouco eu estou lá com eles. O ICL Urgente volta amanhã. Valeu! Hoje, os trabalhadores uberizados enfrentam jornadas de trabalho ainda mais longas. Os entregadores de iFood trabalham às vezes 12, 14 horas, 16 horas. A exploração dessas pessoas pelo capitalismo alcançou níveis maiores do que em qualquer outra época no passado. Eles caíram na grande mentira do capitalismo. Querem entender qual é? É exatamente isso que nós iremos discutir. No dia 30 de outubro, quinta-feira, às 20 horas, darei uma aula magna chamada Grande Mentira do Capitalismo. Vamos mostrar como o sistema ilude e engana hoje trabalhadores em todos os lugares. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.